Oi, pessoal! Vamos aprender um pouquinho então sobre o conteúdo de biologia hoje. A gente vai estudar um pouquinho sobre a história e evolução da ciência, sobre a tecnologia e a ciência e sobre a biotecnologia. Vamos lá? Bom, a ciência ela vai entender e explicar os fenômenos naturais do mundo e do universo. Aqui eu coloquei em tópicos especificadamente o que é fator científico, evidência científica e investigação científica. E as suas diferenças, né? O fator científico, ele vai comprovar se aquilo que eu estou procurando, ou se aquilo que eu quero analisar é verdadeiro ou se é falso. E as evidências, elas vão sustentar os meus fatores científicos. Então, eu vou conseguir informações, né? Eu vou ir atrás de informações que sustentem o meu fator científico. Então, por exemplo, se eu quero dizer que se tal coisa é verdade ou mentira, eu não vou lá chegar e falar assim, não, é mentira. Por que aquilo é mentira? Aí que entram as evidências científicas. Ela vai explicar o motivo, vai sustentar a ideia de ser verdadeiro ou de ser falso. E as investigações científicas vão construir os conhecimentos. Esses conhecimentos podem ser revistos, podem ser mudados constantemente a partir do estudo dos fenômenos. Então, a investigação, basicamente, é o estudo. Eu vou estudar as minhas evidências, vou estudar o meu fator para eu realmente ter a certeza se aquilo é verdadeiro ou falso. E o conhecimento científico, ele é algo que pode mudar. Então, eu tenho meu conhecimento, se eu estudo mais, daqui para frente, a partir do meu estudo, ele pode mudar ou não. Então, é algo que ele pode ser revisto. A história da ciência. Aqui nós temos alguns filósofos, né, pré-cientistas, podendo assim dizer, que foram muito importantes para a ciência, né? Nós temos aí o primeiro com o princípio da alavanca, que ele vai explicar por que tem alguns corpos que vão flutuar e outros que não vão. Sócrates, que ele vai defender a liberdade, mais um monte de coisa. Aristóteles, que ele vai fundar algumas escolas e os alunos de lá, eles vão estudar movimentos animais, movimento dos astros, como que funciona o espaço, vão fazer dissecação, né, vão abrir algumas coisas para entender como é o interior. Temos aí os pais do primeiro modelo atômico da química, né, Pitágoras, que vai harmoniar o universo através dos números, né? E Tales de Mileto, os últimos dois matemáticos, né? Tales de Mileto com o teorema sobre o triângulo retângulo. A diferença entre hipótese, leis científicas e teorias. As hipóteses, elas são explicações baseadas em conhecimentos prévios, né? Então, mais simples, nada muito elaborado. Realmente, conhecimentos prévios podem ser provadas por uma investigação, ou seja, um estudo, né, científico, e pode ser refutada ou confirmada. Então, a partir do meu estudo, eu vou saber se ela está certa ou se está errada. As leis científicas, elas vão ser enunciados que descrevem irregularidades acerca de fenômenos, e teorias, que elas são muito mais bem fundamentadas, muito mais estudadas, pesquisadas, são baseadas em fatos e evidências e podem ser mudadas com base em novos estudos, né? E também provadas com estudo. As etapas da investigação científica. A primeira etapa é a questão inicial. Então, precisa de uma pergunta norteadora. Em seguida, vai vir a hipótese, né? Que a gente acabou de ver ali, que a hipótese, elas vão ser algumas explicações para algumas perguntas. Então, elas vão ser explicações breves, né? E de conhecimentos prévios. Então, vai surgir a hipótese. Por quê? Acredita-se que por conta de tal coisa e tal coisa. Beleza, acredita-se que é por conta disso, não tenho a certeza. Então, depois da hipótese vai surgir, vai acontecer a coleta de dados e análise. Depois da hipótese, acontecerá a coleta de dados e análise. Depois de coletar tudo isso, você vai interpretar os dados e, no fim, elaborar a conclusão, né? E no fim vai chegar à conclusão e saber se estava certo ou se não, e se chegou no resultado certo e qual é o resultado certo. Vai elaborar as conclusões, saber que chegou a que resultado é, elabora as conclusões e vai saber a resposta para a sua questão inicial. Estrutura de um artigo científico.
A estrutura de um artigo científico, acredito que não vai cair na prova, né? Mas é só pra gente ficar esperto aí, caso caia. Mas basicamente vai ter a introdução, que vai contextualizar o assunto. Lembrando aí que eu não falei, as investigações, elas podem ser compartilhadas através de artigo, né? Então tem a investigação, tem o estudo lá com a minha questão inicial. Estudei, cheguei na minha conclusão, eu posso colocar ela em algum artigo científico, né? Então eu vou contextualizar, depois eu vou mandar a teoria, então eu vou discutir de uma forma teórica, né? A teoria é todo um desenvolvimento sobre a minha introdução e afins. E depois eu vou descrever os materiais e a metodologia, vou apresentar os dados, vou expor todas as conclusões, vou expor todas as considerações finais, e aí como é um artigo, ele é uma pesquisa, né? Você vai pesquisar para isso, vai apresentar dados, vão ter referências bibliográficas, então você tem que colocar no final a sua lista com as referências. A biotecnologia. Aí começa o assunto mais legal, né? Porque, nossa senhora, mas enfim. A biotecnologia, ela é a técnica de manipulação de seres vivos, micro-organismos, enfim, de seres vivos, voltados para a aquisição de produtos ou processos que interessam a sociedade. Dentro da biotecnologia, nós temos a engenharia genética. A engenharia genética são tecnologias que vão possibilitar a manipulação do material genético. Nisso nós temos o DNA recombinante. O DNA recombinante é uma nova célula de DNA que ela vai ser obtida a partir da combinação de fragmentos de outro, seja da mesma espécie ou de não. O DNA recombinante, ele vai funcionar da seguinte forma. Vai ter a enzima de restrição, que é como se fosse essa tesourinha que está mostrando aí na tela. Tem a enzima de restrição, ela vai cortar determinada parte do DNA, supondo aí, no caso, no exemplo, do organismo A, né? Então, corta uma parte do DNA do organismo A. Depois vai cortar do B. Vamos supor que eu quero ter um filho com olho verde. E aí, o meu namorado tem olho castanho, tem olho preto, e eu tenho olho castanho preto, sabe? Mais puxado, um castanho escuro, nós dois. Aí, nisso, é impossível um filho ter olho verde, porque ninguém na minha família tem olho verde. Então, eu vou pegar um DNA de uma pessoa que tem olho verde, eu vou tirar com a enzima de restrição uma parte do meu DNA e vou pegar também, cortando com a enzima de restrição a parte do DNA da pessoa que tem olho verde e vou colocar em outra. Nisso que eu coloco no DNA, pronto. Aí depois, ó, sucesso. Neném com olho verde. Ó, falei sucesso, falei que não ia falar, hein? Falei no vídeo passado, mas acabei falando. Vou deixar, viu? Kailane, Jéssica e Portugal, então aí. Vamos ver se vocês estão ligados no vídeo. E um exemplo disso aí, é do uso do DNA recombinante, é a vacina da hepatite B. Que pegam algumas partes e misturam e depois injetam, né? E tem muitos outros exemplos e muitas outras vacinas. Depois nós temos o modo de clonagem molecular. Então, a gente falou o DNA recombinante, o segundo é a clonagem molecular. A clonagem molecular, ela também vai utilizar DNA recombinante, tá? Só que vai replicar, vai fazer literalmente uma clonagem. A clonagem molecular, ela precisa de um DNA do doador. Então, vamos supor o caso da insulina artificial que eu coloquei aí embaixo, né? A insulina humana. Eu vou pegar a insulina de uma pessoa saudável e tal, vou pegar a insulina, vou pegar um vetor, que normalmente é usado o plasmídio, porque independente dos cromossomos ele consegue replicar de boa. Eu vou pegar o plasmídio, vou pegar a insulina, vou fazer uma recombinação da bactéria, que nem no DNA recombinante, vou fazer e pronto, já tenho o gene. Nisso que eu criei, que eu tenho aquele DNA, eu vou clonar vários, né? A partir daquela lá que foi feito, daquele DNA recombinante lá que foi feito. E por último, nós temos a terapia gênica. Que a terapia gênica, ela é a mais tranquila, mas é a mais interessante, na minha opinião. Que ela vai pegar alguns genes sadios, através da técnica de DNA recombinante, e vai colocar na pessoa de novo. Ela vai injetar na pessoa, né? De novo, um exemplo disso é o linfócito T, que ele
é relacionado com a imunidade, e as células cancerígenas modificadas, né? Por que as células cancerígenas modificadas? Vamos pegar uma pessoa, por exemplo, que ela tem a tendência, né, de um câncer hereditário, porque a família dela inteira teve, então ela tem essa tendência. E ela vai fazer o tratamento, né, que é caro pra caramba, mas enfim, ela faz o tratamento com a terapia gênica. Isso vai pegar o DNA recombinante, vai modificar aquela célula e vai injetar nela de novo. E assim não vai evoluir, né? O câncer não vai evoluir, não vai acontecer dela ter câncer. Um exemplo disso também é que foi feito, que até a professora Raquel ela fez em sala, sobre a AIDS, né? Eu pego uma pessoa que... Eu pego, por exemplo, uma célula, modifico ela, modifico de uma forma que ela não consiga evoluir a AIDS. Então, tipo, a pessoa não vai pegar AIDS. Injeta na pessoa e pronto. Caso aconteça, né, de ter a oportunidade de pegar, não vai desenvolver no organismo dela. Então, basicamente, essa é a terapia gênica. Então, a diferença é que a terapia gênica, ela vai introduzir os genes sadios. Clonagem molecular, ela vai clonar a partir do DNA recombinante, e o DNA recombinante vai realmente fazer o momento, tá? Então, a gente tem que saber a diferença da clonagem, que a clonagem, ela vai clonar o DNA recombinante, depois vai colocar na pessoa, o exemplo, a insulina. E nós temos a terapia gênica, que ela já vai introduzir na pessoa o gene sadio. Bom, gente, para finalizar aqui então, vou deixar aqui um exercício. Não é para olhar no caderno, porque a professora Raquel já passou ele, é para vocês serem honestos comigo e com vocês. Em 2020, um grupo de pesquisadores brasileiros anunciaram um sucesso obtido em suas pesquisas voltadas para o tratamento de tumores no pulmão. Neles foram utilizados vírus modificados em vetores para transferência de 2 genes supressores de tumor às células cancerígenas. Qual o nome da técnica utilizada? Pessoal, de acordo com o que foi dito aí atrás, né, vocês vão responder aqui nos comentários. Responder, rápido. Isso aqui se trata de clonagem molecular ou de terapia gênica. É isso. Se inscrevam no canal, deixe seu like, fiquem ligadinhos aí, gente. Ativem o sininho, porque essa semana eu vou estar postando vídeo para todas as provas, tá? Qualquer dúvida, podem falar comigo lá no privado ou aqui mesmo. Fiquem à vontade. É isso, fiquem com Deus, tchau!